né? Nosso convidado de hoje, né, a primeira vez que a gente está entrevistando um ciclista, e não é qualquer um ciclista, né? Nosso convidado de hoje é o Mauro Ribeiro, né, o nosso maior ciclista de estrada que o Brasil já teve, né? Campeão mundial júnior de ciclismo, né? E o único brasileiro, entre outros títulos, né, que ele vai contar para a gente, mas o único brasileiro a ganhar uma etapa do L'Etape, da França, no dia 14 de julho de 1991. Estou errado? Estou certo? Não, tá certo. Tá certo. Tá bem Então, certo. legal. Então, Mauro Ribeiro, muito bem-vindo. Tá? A gente está Eu aqui, agradeço. a gente vai falar com muitos atletas nossos que vão estar entrando na live aí, muitos, acredito, fãs de você aí, muitos esportistas, triatletas, nadadores, corredores, né? E o que a gente tem Aham, feito aqui nos sábados primeiro, contar a história, né, do nosso esporte amador aí, dos nossos campeões, para que isso fique vivo, né? Que as pessoas passem a conhecer a história dos nossos grandes atletas e também pegar os exemplos de vocês para que todo mundo possa se inspirar, né, se espelhar e, acima de tudo, poder melhorar, né, ganhar mais informações para os seus treinamentos que estão fazendo e que virão pela frente. Tá bom? Mauro, vamos ok. começar. Você é de Curitiba, né? E com que Sim, sou idade nato de você... Curitiba. Curitiba, com que idade você começou no... Como é que você conheceu o ciclismo e com que idade foi isso? O ciclismo aconteceu, foi num final de tarde, num sábado. Eu estava voltando da escola e em 1980 eu tinha 15 anos e um amigo vizinho que corria de bicicleta, o pai dele tinha viajado para a Itália e tinha trazido uma bicicleta nova para ele, as famosas bicicletas italianas, né? E aquilo me chamou muito a atenção. E foi uma coisa assim muito interessante, que o irmão mais velho dele se aproximou, ele estava mostrando, não tinha nem noção de que era uma bicicleta de competição. E o irmão dele falou: "Ah, bacana, tal, a velha dele está aí, você não quer ir correr, vai ter um campeonato de estreantes e tal". E eu falei: "Por que não, né? Vamos tentar, vamos brincar". Então aconteceu muito assim de um momento é, sem ser previsto, né? Nasceu essa paixão. Eu tive essa competição, as coisas aconteceram naturalmente. Fiz o primeiro evento da prova de estreantes, seria não federados na época. Fiz 3 competições naquele final de ano e Isso, Mauro, você tinha quantos anos? eu estava com 15, 15 14, anos. 15 anos. 15 anos. Foi em final de dezembro, no final de novembro para dezembro de 79. E eu fiz essas 3 competições que encerravam o calendário paranaense de competições da federação. E aí eu me inscrevi num clube local aqui de Curitiba que se chamava Ciclis Romeu. E era uma comunidade bastante grande de ciclistas. E eu me envolvi com eles e a minha carreira começou ali. Então foi a partir de 1980 que eu comecei a correr de bicicleta federativamente, quer dizer, me dediquei, comecei a fazer esporte-estudo, né? E me conta uma coisa, Mauro, que eu acho muito interessante isso, né? Você falou que você estava ali conversando com um amigo, ele já pedalava, falou, ó, vai ter uma prova, e a prova era no fim de semana, certo? Exatamente, E aí você exatamente. pegou uma bicicleta, provavelmente emprestada dele, né? Exato, eu não tinha bicicleta, não tinha nada, ele adaptou rapidamente assim para mim, e daí eu lembro que a gente fez 2 treinos só para se ambientar, ele me ensinou um pouquinho, ele falou: "Deixa nessa marcha e depois faz assim, faz". Foi muito assim, uma coisa assim, muito mais para participar, para entender um pouco, para prestigiar principalmente o esporte do que propriamente ter um objetivo de performance, né? Sei. Então, mas foi uma coisa muito interessante que eu me aproximei muito rápido desse ambiente
E foi muito interessante, né? E ela fez parte da minha vida por Por muito tempo, né? um longo momento, né? Mas enquanto, e mais ainda, estou mais curioso ainda. Você lembra qual que era a distância dessa primeira prova? Que você Eram treinou 2 dias? era 20 quilômetros, Tá, né? Eram duas baterias, até por uma questão de segurança, eram 30 atletas, né? tá. Num circuito de 2 quilômetros, né? 10 voltas. Exatamente 10 voltas, e os 16 se classificavam para a próxima etapa, né? Então eu fui 15º, né? Foi a gente não tinha muita experiência, e logo no outro final de semana, aí eu já fiz quarto, né? Na mesma forma, foi no mesmo circuito, era um evento muito mais para atrair esses novos jovens para participar do ciclismo, e teve a final. E na final eu fiquei, acho que em 14º, 13º. Mas me criou uma expectativa muito, muito boa, né, do esporte, né? Que E legal. eu lembro que aí eu perguntei para esse meu amigo como que se fazia para continuar, né? Ele falou, ó, tá vendo aquele senhor ali? Eu participo do clube. Vai lá, conversa com ele, pede que você quer correr de bicicleta. E eu lembro que ele falou para mim assim, ó, então faz o seguinte, ó, você dia 5 de janeiro, às 2 horas da tarde, você esteja lá na loja, lá no Ciclos Romeu. E eu cheguei, era 10 para as 2, né, da tarde, estava sentado ali num banquinho que eles tinham ali, que fazia parte já do contexto, e eu lembro que ele chegou e ele falou, ah, você veio? Eu falei, eu vim. E essa história começou ali. Então, daí em 80, eu já comecei a me dedicar, aí eu já comecei a procurar, aí foi vamos dizer assim, com meu pai e com minha mãe na época, olha, você tem que se dedicar ao estudo, se você não for bem no estudo, você não vai andar de bicicleta, então você tem que se organizar e tal, tal. E eu fui nessa direção. E logo no primeiro ano, eu tive resultados já bem expressivos. Eu fui campeão paranaense No da primeiro categoria ano. de base no primeiro ano, né? Caramba. E daí no segundo ano já despertou interesse da própria Confederação Brasileira para a seleção brasileira de júniores, né? Caramba. Segundo E ano em já para a 80, seleção. em 81, aí eu já fui inscrito na seleção brasileira. Eu fui medalha de prata e medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano Juvenil na Argentina. Nossa. Eu vim para Curitiba no final que foi setembro, teve o Campeonato Brasileiro, né, de adulto. Eu fui medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Adulto. E em 82 a sequência continuou. Então, na categoria júnior, nesses 2 anos, eu tive 4 títulos pan-americanos, né? Adulto e juvenil, e Nossa. fui campeão mundial. Então, na categoria de base, em 2 anos e meio praticamente, eu consegui todos os resultados. E voltando do mundial, muita gente não, né, assim, não sabe, porque aquilo que a gente estava comentando era uma É. atividade ainda muito, não tinha essa dinâmica de informação que a gente tem hoje. Eu fui campeão brasileiro adulto. Caramba. Isso com que Então, idade? com 18 anos. Com 18 anos. Eu já Impressionante. tinha cinco títulos paranaense, brasileiro, sul-americano, pan-americano e mundial. Não tinha mais nada, né? E em 82 eu fiquei com o recorde pan-americano de 3.000 metros na pista, perseguição individual na Colômbia, que o recorde era 3,34, eu fiquei com 3,31, 3,38, 800 e pouquinho, quase 32, ficou por 2 anos esse recorde. E aí, com isso, em 84, 83, eu fiz uma transição, já como adulto, fui vice-campeão da Volta do Uruguai, e depois eu tive alguns resultados no Brasil,
a gente se dedicava na pista. Aí eu já era seleção adulta, fui para os Jogos de Caracas, fui medalha de bronze em Caracas, O nos Pan-Americano de Jogos Caracas. Pan-Americanos, exato. Isso já como E eu, adulto, né? Como isso, já como seleção adulto. brasileira. Eles me deram uma derrogação, na época precisava uma derrogação por causa da idade. Eu fui, como tinha nível técnico mais alto, eles me deram uma licença para mim poder estar como adulto. Que- Hoje já não existe mais isso, é uma categoria ou você é júnior, under 23 ou profissional depois, né? Entendi. Mudou um pouco. E assim a carreira foi. Em 84, daí fui campeão, medalha de prata no Pan-Americano outra vez, na Colômbia, porque tinha esse circuito que se repetia, né? A gente, os três países que se dividiam muito os campeonatos pan-americanos seria o Chile, a Colômbia e a Argentina. Eles eram muito ativos o ciclismo nessa época. E aí, em 84, a gente foi para o México para se preparar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E infelizmente eu não tive bons tempos para ser classificado, porque eu fiquei doente todo o período. Eu tive uma virose que foi um ano muito difícil. E daí eu passei praticamente em branco. Foi descoberto depois o que eu tinha. E aí, em 85, eu voltei, fiquei 2 meses treinando no Brasil e daí fui convidado para ir para a Uhum. Europa. E na Europa, daí, durante esse período de 85, eu tive 16 vitórias internacionais, É, que me levou a ser profissional em 86, daí, minha é carreira impressionante. profissional. É impressionante. Eu vou dar só um recado para todo mundo, pessoal. Todos que quiserem mandar pergunta, pega a caixinha onde tem a interrogação e pode mandar para lá, porque eu quero deixar o final, já combinei com o Mauro, de deixar o final para a gente responder as perguntas. E ainda antes da gente entrar na Europa, né, Mauro, porque, nossa, vai ter história aí para contar Ah, de lá, eu achei muito interessante o fato de você, tão rápido, né? Eu venho, o pessoal sabe disso, né? Eu venho de um esporte competitivo, que é a natação, onde você começa com 7, 8 anos, né? E você vai para campeonatos desde cedo, mas você vai mesmo para um campeonato sul-americano, né? Com 14, 15, 16 anos. Então, para muitos, pode parecer os 14, 15 anos cedo, né? Mas para o nadador já tem aí 8 anos nas costas sim. de treinamento, né? E você não, né? Você começou com 14, pegando uma bike emprestada, fazendo uma prova, e 2 anos depois você está ganhando o Campeonato Mundial Júnior. Detalhe, né, pessoal? Todo mundo que gosta de ciclismo sabe que o Brasil nunca foi tem uma tradição no ciclismo mundial, né? O Brasil mal tem tradição no ciclismo sul-americano, né? Quem tem tradição no ciclismo sul-americano é a Colômbia, né? Exato. Então eu fico imaginando, né? No campeonato júnior, né? Você chegar um brasileiro lá e ganhar de italiano, francês, belga, holandês, né? A gente vai avançar para a Europa, mas me conta como é que foi essa história, assim, como é que foi você chegar num campeonato mundial júnior e dar cor nesses caras todos, cara? Essa questão foi colocada, realmente foi uma aposta. Eu sou sincero para você, porque a gente estava na Colômbia, em 82, no ano do Mundial, e no mês de junho, era a primeira quinzena de junho. Nós estávamos em Medellín fazendo a competição e o técnico da seleção brasileira naquele momento falou: olha, se vocês tiverem bons resultados, vocês vão ter um presente. Bom, mas não falou mais nada, né? Só falou isso. A gente fez a competição, mas a gente estava tão, tão, tão bem naquele momento que a gente estava mais curioso de saber o que era o presente do que a competição. A gente sabia que eu pessoalmente estava numa fase muito assim excepcional naquele momento. Eu era cotado, os jornalistas colombianos
sabiam que eu tinha a possibilidade de ser campeão pan-americano, então eu sabia que eu podia ter um resultado, né? E foi o que aconteceu. Então eu fui medalha de prata na corrida por pontos e medalha de ouro na perseguição individual, batendo o recorde da Pan-Americana. E Pan-Americano. com isso, e com isso 2 dias depois, nós estávamos já em Bogotá para regressar para o Brasil, e o técnico veio: ao presente de vocês, você vai para o Mundial na Itália, em Florença. Falei, uau! Para mim, o primeiro contato com a Europa, aquela Nossa, coisa de adolescente, né? imagina. Então eu estava com 17 para 18 anos, né? Chegando no Mundial, eu lembro que o técnico da Argentina, ele veio, a gente estava chegando no velódromo, na pista, né? Olhando a pista e tal, e para fazer a inscrição, né? Se cadastrar. E ele perguntou para mim: o que você veio fazer aqui? Eu falei: vim correr o Mundial, né? Ele falou: eu achei que você vinha fazer turismo, né? Mas Nossa. me provocou um pouco, mas era uma coisa natural. Na época a gente É. brincava muito nesse sentido, mas aquilo me tocou, né? Claro, eu falei: não, eu vim aqui para correr, não vim aqui para fazer turismo, né? E foi uma coincidência, eu acho que foi um momento muito feliz, uma passagem nessa minha adolescência, assim, foi muito rica de expectativas e de conquistas esportivamente. A, Nós estávamos num hotel pertinho da pista, 2 dias antes do Campeonato do Mundo, né? Era o meu aniversário de 18 anos. Né? Sério? Então, meu Caramba. presente Que foi ser campeão presente mundial. ser Exato. campeão. E qual que foi a Então, prova, Mauro? foi a corrida por pontos, é uma meio fundo, né? Tá. Então, eu vim de uma escola que eu diria, se a gente falasse um pouco da Fórmula 1, para ter uma relevância, né? Eu vim do kart, né? Então eu comecei a pista, ela te Ah, dá toda a dinâmica, a cadência, a velocidade, domínio, a percepção, o equilíbrio. A pista ela é muito rápida, né? Então a gente tem as provas de endurance, que são as provas de estrada, e uhum. as provas de pistas, que seriam as velocidades e meio fundo. Então eu comecei minha carreira como meio fundista, né? Então a seleção brasileira me levava muito na pista, porque eu tinha essa capacidade de ter velocidade e resistência dentro desse padrão de competição. É Então, sensacional. daí naquele momento, eu já tive um convite para passar profissional. E na época, quem é da minha geração sabe que o Bruno Calói, o falecido Bruno Calói, né? Ele era presidente da Confederação Brasileira. E ele me ligou, né? Ele falou: a gente precisa mais de você aqui no Brasil do que eles ali. Então vem, é muito cedo, depois você vai e tal. Claro, garoto, eu voltei para o Brasil, né? Mas eu já Ah, tinha uma prévia para ficar na Europa, né? você ficou quanto tempo dessa primeira vez, Mauro? A gente fez a competição, Ah, foi não, você muito fez a pouco competição? tempo, Ah, 15 tá. dias. A gente Tá. foi para fazer a competição, foi o primeiro contato com a magia da Europa, para um garoto que sonha em ciclismo. Naquela época, ir para a Itália seria o berço desse esporte, né? Exato. Tanto que eu tenho até uma coisa interessante. Eu achava que, chegando lá, sabe, um pouco como essa visão muito distante, né? E eu achava que o ciclismo era uma coisa muito próxima de todo mundo, mas a gente percebe que é um país também que funciona como qualquer outro, que tinha outras dinâmicas, outro tipo, né? Eu digo assim, cada clã, existia uma vida a parte do que o ciclismo, mas a gente sonhava, achava que eles viviam o ciclismo, uma coisa muito legal. Aconteceu assim, uns momentos muito bacanas na época. Eu fico imaginando, chegar na Itália, um brasileiro, né, chegar na Itália e chegar lá e levantar o primeiro lugar no Campeonato Mundial Júnior, com 2 anos Exato. de treinamento, né? É um negócio, é mais ou menos Foi igual o Brasil querer ir no bobsled no Campeonato mais ou de menos. Inverno.
né? Mais ou E menos. ganhar uma etapa ou ganhar uma categoria de Uma bobsled. categoria. Não, É. realmente foi assim, foi muito marcante, é, foi, foi, foi interessante já, né? Teve uma cobertura muito local, foi muito bem vista, é, teve uma repercussão esportivamente claro, politicamente também, claro, ganhou uma identidade, foi tudo venha, né? Eu acho que ajuda, uma coisa ajuda a outra, né? E já mostrou, né, Mauro, que você era diferenciado, né? Me conta uma coisa, e agora indo para a tua. Você é profissional, né? E você em Ah, 85, né? Você foi para a Europa, foi isso? aí eu fui, a gente teve um convite em 85 para fazer um estágio de 6 meses num centro de formação em Paris, que era para novos talentos, né? Então eu estava dentro da idade, né? 19 para 20 anos, né? E a gente foi para lá com uma percepção de continuar. Eu falei, vou tentar tudo para ser profissional, porque era um objetivo que eu tinha traçado, né? E as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Eu também tive uma boa adaptação. Foi a primeira vez que a gente teve um contato realmente com o cotidiano europeu, que antes, quando você vai viajar, você vai em situações com a equipe brasileira, com a estrutura, são momentos pontuais. Geralmente, quando você viaja assim, os campeonatos estão na primavera ou praticamente no verão, então as condições elas são muito mais agradáveis, favoráveis, que quando você chega no dia 5 de janeiro, para começar a competir, tem 20 centímetros de neve no lado da estrada, e a temperatura negativa é complicado você se adaptar e entender um pouco a filosofia. Eu acho que, além de você ter um desafio muito grande, que é se revalidar com um circuito europeu, com o cotidiano de uns atletas que vivem, que nasceram, que estão adaptados, é você se integrar dentro da sociedade, entender como funcionam as coisas, ser respeitado e, além de tudo, mostrar que você tem o teu lugar ali dentro. Então, É. a barra para um estrangeiro é sempre o dobro do que para um que é do local. Isso é uma coisa natural que a gente sabe. Eu acho que em todos os esportes, em qualquer atividade, né, o estrangeiro sempre é olhado, ele tem que fazer muito mais para merecer aquela confiança. E eu fico E imaginando que um brasileiro ainda, que gente, nem é você, colombiano, né? Colombiano o pessoal já você está chega, acostumado a receber, né? exatamente, você chega com o rótulo de sul-americano na época, claro que você está aí, eles imaginavam. Foi uma descoberta, sabe? As pessoas que mais ficaram próximas de mim naquela época, justamente eles tinham a visão de colombiano. A gente não tem né? A gente é muito mais mixado, a gente tem muito mais europeu, menos atípico do sul-americano, né? É. Enfim, mas foi assim, fiz a minha adaptação, as coisas foram acontecendo e eu tive 16 vitórias internacionais, né? Mauro, E esses 6 meses teu lá, só para ficar bem claro, esses 6 meses eram uma espécie de um teste, né? Para ver se você poderia entrar no. exatamente, Né? eu fiquei dentro de um clube aonde eles recepcionavam os talentos fora da Europa, né? Que tinham possibilidades de demonstrar ou a sua capacidade. Então a gente estava eu tinha dinamarquês, tinha sueco, tinha francês, claro, né? Porque a base da escola era francesa. Australianos, sul-africanos, tinha mexicano, tinha americano. Então a competitividade era muito grande, porque nós éramos 35 atletas e só 9 que participavam das competições principais. E, Então você e tinha. quantos queriam entrar nesses 35? Olha, eu acho que essa parte, eu vou resumir assim um pouquinho, foi quando eu recebi o convite para ser profissional. Tá. E aí pesou, né? Pesou porque
eu falei, uau, agora realmente eu vou andar com as minhas pernas, né? Eu digo no sentido, eu vou sair daquele suporte da Confederação Brasileira, saber que eu posso voltar a hora que eu quero para o Brasil e tal, e começar a viver na Europa, né? E aí eu me questionei, e a pessoa que me telefonou, ele era um dos nomes mais referenciados do ciclismo europeu na direção técnica de equipes, né? Então seria mais ou menos, sei lá, vamos dizer assim, que eu vou dar um exemplo, que o Tite, hoje, que é ligasse dizendo assim, olha, eu estou na coordenação aqui do clube do Internacional e eu quero convocar, eu quero que você venha jogar futebol comigo. Só que E eu o Tite ligando para um haitiano, né? Exatamente, exatamente. Não para um brasileiro, Ah, para um haitiano. exatamente. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, eu falei, será? Ele falou, olha, eu vou te dizer uma coisa a você, e daí você vai ver se você acha que vale a pena. Ele me perguntou assim, você sabe quantos atletas federados na França, na categoria tua, no nível que você está, tem na França hoje? Naquela época eu falei não. Ele falou, são 5.300 atletas. Daí ele falou assim, sabe quantos que vão passar profissional? Eu falei, não. Ele falou, 6 se você passar também. Então aquilo para mim, eu falei, estou dentro. Convenceu. Convenceu, né? E Então, realmente para você ver o nível, é impressionante. eu tive uma, assim, foi muito rápido. Agora, em contrapartida, a minha adaptação no ciclismo profissional, aí vem aquilo que você falou no começo, dessa rapidez e uma base muito curta. Então eu digo assim, o fundo me faltou depois para continuar. Os 2 primeiros anos de profissional foram muito pesados, porque eu tive que compensar os anos de base que eu não consegui fazer, que a escola europeia de 13 anos, 12 anos vem fazendo e vem subindo. Eu pulei uma etapa, né? Então eu saí do primário e já fui para a universidade sem passar por ensino médio. E depois você encontra alguns lapsos fisicamente para que você se adapte, né? Porque é muito agressivo, né? É. O nível, eu acho que isso qualquer esporte, na natação a mesma coisa, quando você cai na piscina com os melhores dos melhores todos os dias, é complicado você entender que falta alguma coisa, falta experiência, falta um pouco mais de bagagem, de histórico, de lastro, né? De lastro, Pelos né? anos. É a famosa rodagem, né, Mauro? É mais ou... Exato, Você, na exato. verdade, lembra muito, como você falou na natação, lembra muito a história do Xuxa também, por exemplo, né? O Sim, Xuxa sim, começou a nadar com 15 anos, né? Que para exato, natação exato. é um absurdo, né? Sempre foi um negócio Exato. maluco, né? Só para comentar aqui, pessoal que quiser mandar perguntas, manda lá na caixinha, tá? Para o Mauro Ribeiro. Nós temos aqui, Mauro, dentro da live aí um recordista mundial de maratona, o Ronaldo da Costa entrou na live aí, Legal. está acompanhando a gente. Foi um também Tá certo. desses que fez aquela coisa que o único recordista mundial de maratona brasileiro, né? Falando aqui É. presente e vendo o único campeão de uma etapa do Tour de France do Brasil. E vamos lá, Mauro. Você entrou numa equipe, passado esses 6 meses, você entrou para uma equipe. Que equipe que era essa, né? Então, na realidade, eu fui então nessa conversa com essa pessoa que era um manager, né? No caso era um homem de negócios que ia atrás de novos talentos. Eu entrei numa equipe francesa que se chamava RMO, né? Que é Trabalho RMO. Temporário. Isso, RMO. Seria como Empower, né? Serviço prestado. Era um grande grupo aonde que a identidade de imagem desse grupo levava a bandeira publicitária do trabalho temporário, né? Então era uma equipe que estava se montando. O diretor, o dono, o presidente da empresa desejava um brasileiro, né?
porque eles tinham intenção de desenvolver negócios aqui no Brasil na Ah, época. que interessante. E as coisas foram casando, uma coisa ajudou a outra e, claro, né, dentro dessa situação, eu fui contactado e não perdi a Eu oportunidade. pensei, E em janeiro de 82, de 86, então eu me transferi para a Europa para seguir minha carreira profissional. Assinei um contrato de 2 anos no primeiro contato que eu tive com eles. E eu fiquei nessa equipe 6 anos. Meus contratos foram sempre renovados porque tinha um bom ambiente. Foi uma escola para mim excepcional. Hoje, mais da metade desses atletas da minha geração, ou eles estão diretamente ligado ao mundo do ciclismo, mas eu digo assim como presidente dos ciclistas profissionais, da liga, técnicos, manager de equipes profissionais, diretores técnicos da Confederação Internacional de Ciclismo, entendi. envolvido no Comitê Olímpico Internacional, enfim. Então, para mim foi uma escola excepcional Excepcional. e foi uma equipe que eu tive orgulho de participar, porque ela ficou durante 2 anos a segunda melhor equipe do mundo. E Uau! nós tínhamos o melhor atleta do mundo, que na época, que era o nosso líder, né, que era o corredor o Charles Motet, um francês, que ele ficou durante 3 anos como número 1 da categoria. Então foi Uau! assim, além de tudo, uma escola de caráter, de profissionalismo, de, de ensinamento de vida, de momentos difíceis, de momentos de alegria, mas foi assim uma coisa que hoje eu continuo levando esse espírito e meu jeito né, de pensar e de viver, eu tento passar até para minhas filhas nesse sentido, para que é uma coisa muito interessante. O esporte me deu uma visão muito, muito bacana da vida. Ah, eu acredito, Mauro. E me fala uma coisa, 6 anos de equipe, né? Você falou Isso. que foi muito difícil essa adaptação, né? Porque nessa hora você falou, poxa, eu estou competindo aqui com caras que, vamos, nasceram em cima da bicicleta, né? Então eu Exatamente. imagino que os primeiros 2 anos devem ter sido bem difíceis, né? Quando foi teu primeiro Tour de France nesses 6 anos? Foi em Olha, que ano? foi em 91. Em 91. Uma equipe profissional, até hoje, essa a média. São entre 28 a 30 corredores. Entendi. E são só 9 que participam. Ah, Né? que interessante. Agora são 8. Então, para Ah, você ver a dificuldade que é você estar dentro de uma seleção para participar do Tour de France. Então, além de você compete com você mesmo, você compete com o teu colega de trabalho e depois você vai competir contra os outros. Então, é então uma quer dizer, coisa. então você passou aí uns 3, 4 anos Exato. participando de prova, né? De provas, né? Mas eu era um especialista de corrida de um dia. Então, eu fiz assim, eu fiz um Tour de France, um só, mas eu fiz 10 Milão-San Remo, 7 Paris-Roubaix, todas as grandes clássicas do ranking mundial, que hoje seriam Copas do Mundo, né? Então eu terminei em 90 eu terminei a Copa do Mundo em 22º no geral. Nossa Então Senhora. eu era um corredor que me adaptava muito com competição de intensidade muito alta e temperatura baixa, que são o período das clássicas. Nossa. E E o Tour de temperatura France baixa na Europa e ainda deve pegar às vezes uma chuvinha, né? Deve é ser cruel, as né? é assim, é difícil porque as competições são longas e com muita intensidade, né? Então é complicado. Então, 91 para mim foi assim um momento de glória, porque foi um ano excepcional. Eu terminei dentro do ranking mundial entre os 76 melhores do mundo. Né? Foi um ano assim, uma safra
fora da curva. E o resto do tempo, dos anos, eu fiquei 10 anos profissional, né, na Europa. Na Europa. E minha carreira ela terminou em 96. 98, desculpa. 98. Mas profissionalmente eu parei em 96, Entendi. depois da Atlanta, né, nos Jogos Agora, Olímpicos da Atlanta. agora que todo mundo está esperando, né? Então você vai para 91, né? Participa do seu primeiro Tour de France com a equipe que Exato. naquele ano ficou em segundo lugar, não é isso? A gente terminou em segundo, a gente teve 4 vitórias de etapa, nós tivemos a camisa de montanha e ficamos em segundo na classificação geral da Volta da França. Foi, meu Deus do céu. Assim, uma safra muito, muito boa. E eu acredito, né, Mauro, desculpa, mas eu acredito que dentro da equipe, né, você foi, logicamente, você foi colocado entre os 9 melhores, né, para ir na equipe, mas talvez ninguém esperava que você fosse ganhar uma etapa, né? Conta pra gente, ou já era esperado que você pudesse ganhar? Não, né? Não, eu acho assim que o Tour de France, ele... Eu digo assim, são 23 Olimpíadas, pelas etapas, né, são 23 dias, eu diria que são 23 mundiais ou 23 Olimpíadas todo dia. Então, para você ter uma noção, o ano que eu participei do Tour de France, largaram 219 atletas, que tecnicamente são os melhores fisicamente naquele momento. É a seleção da seleção, então é o auge de todas as equipes, aonde tudo é feito para que dê certo, você tem o equipamento todo novo, é tudo renovado, é o único evento que eles fazem um input de tudo. Tudo que tem de melhor naquele momento é apresentado para o Tour de France. Nossa Senhora. E só teve 14 atletas que venceram. E desses 14, teve um que venceu 3 vezes, que foi o vencedor do Tour de France, que foi o Miguel Indurain. Então você percebe a dificuldade do que é vencer dentro do Tour de France. Então o nível realmente muito forte. Então é muito forte. Vou contar como funciona. Não, sabe o que me impressiona, Mauro? A gente que vem de outros esportes, né? Eu natação e corrida já há muitos anos e tal, o que me impressiona no ciclismo é que você tem um nível de competitividade impressionante, né? Por conta do vácuo também, né? Quer dizer, além de terem os melhores, você tem gente que, se for 10, 15% pior que o outro, né? Se ele está no vácuo, ele fica naquele pelotão lá, né? Então, eu acho o ciclismo, além de lindo, né? Eu sempre comento isso nas conversas, que eu considero o ciclismo, na minha opinião, o esporte mais competitivo que existe, né? E aí me conta, você está lá, né, um brasileiro no meio de tudo isso, né, com Miguel Indurain e com toda uma geração de campeões, e a gente tem que falar dessa etapa, né? Como é que foi essa etapa? Foram quantos quilômetros essa etapa que você ganhou? 164 quilômetros, era a 9ª etapa do Tour de France. No dia da queda da Bastilha, não é isso? Exato, é a festividade da queda da Bastilha, e eu ganhei na frente de um francês, que é o Laurent Jalabert, que depois ele ficou durante 3 ou 4 anos número 1 mundial. Então são poucas vitórias, mas vitórias muito significativas, né? Nossa. E para mim foi uma coisa assim fantástica, porque a competição, a equipe estava sendo cotada muito para ter vitórias, e até aquele momento, a 8ª etapa, ela não estava respondendo, as coisas não estavam dando certo. E eu lembro que na reunião, o diretor responsável falou que a gente estava muito abaixo do que a gente poderia fazer, e que ele estava muito preocupado, que a moral da equipe estava muito baixa mesmo. A gente teve 8 primeiros dias com uma expectativa de estar posicionado entre
um atleta entre os 5 melhores, e no fim a nossa melhor posição era a 29º, já com Uau. 4 minutos de atraso. Então estava muito complicado. E a gente mudou a estratégia de competição e as coisas, naquele dia, as coisas foram encaixadas, porque é muito complicado você acertar também, porque todo mundo quer ganhar. Sem dúvida. Então, para você ter uma ideia, a primeira hora de competição tinha dado 60 quilômetros de média horária. Saiu muito agressivo, muito rápido. Aí, turma do pedal, 60 quilômetros de média horária, primeira hora. Então, foi muito rápido, muito intensivo, um ataque em cima do outro, muito, sabe? Foi indo até romper. Quando rompeu, quebrou, foi um grupo, tinha 2 atletas na frente e um grupo de 14 atletas que saiu onde eu estava. E aí as coisas foram acontecendo e o pelotão, o grupo maior, né, fez aquilo, eles aceitaram, né, o braço de ferro e pararam. E a gente abriu 2 minutos e a gente fez praticamente 46 quilômetros a 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, e a gente terminou a 30 segundos lá. Então, eu digo assim, você não tem tempo para dizer assim, eu vou me recuperar. Você não tem tempo de dizer, eu vou tentar enganar um pouquinho aqui, porque você precisa de todo mundo a 100%, senão o grupo ele anda muito rápido. Ele anda muito rápido. E eu lembro daí... que... Pode falar. Não, eu só ia comentar o seguinte, Mauro, o que me... ouvindo um trecho que você falou uma vez em alguma dessas entrevistas tuas, que você estava esse grupo separado, né? E aí você falou que era numa subida, né? Como se fosse a biologia aqui da USP, né? De inclinação, que parece que teve um belga ou alguém que deu uma escapada, não foi? Exato. Foi nessa história, não estou me recordando o nome dele agora, Ian Brunel, que foi o grande diretor e polêmico ao mesmo tempo do Lance Armstrong, né, durante as 7 conquistas da Volta da França. Ele ficou 10 anos, ele é da minha geração, sou muito amigo dele, a gente ainda conversa, e ele, naquele momento, ele arrancou, mas de uma maneira que parecia que ele estava no plano. Eu falei, agora não tem o que fazer. Não vou pegar. Só que daí o que aconteceu, a equipe do Laurent Jalabert, eles estavam em 2 atletas nessa fuga, ele pediu para eles darem tudo o que podiam, e foi o que eles fizeram. E daí eu dei uma distância mais ou menos, quando faltava 800 metros, já tinha passado essa subida, e no momento que eles chegaram, eu falei, vou tentar o tudo por nada agora, né? E arranquei. Então, quem já viu as imagens, é interessante porque é uma sensação assim muito especial, porque você vê as plaquinhas 300, 250, 200 metros, mas Nossa. É uma eternidade para chegar. E aquela arrancada, a gente tinha, hoje, claro, hoje tem as informações, elas são muito mais precisas, né? Muito mais, os Garmins, e tem várias maneiras de ver a potência e tal, mas na época a gente tinha um conta-quilômetros, que era para dar a distância e a velocidade. Uau. E eu lembro que a velocidade que eu arranquei, eu olhei, porque eu queria me entender se eu estava dando tudo ou não. Eu estava a 63 km por hora. Então, quando você olha assim, que parece que eles vêm, eu parece que eu não estou fazendo força, eu estava com cãibra, eu estava tirando. Só que aquilo que me motivou foi olhar a velocidade. Eu falei, não é possível que eles vão andar mais rápido do que eu estou andando. Então, tem uma chance. E em cima da risca deu 20 centímetros de diferença. Você ganhou por 20 centímetros? 20 centímetros. Eu tenho uma foto, no meu escritório que dá 20 centímetros. Nossa. E aí, Mauro, até eu vou ter que acelerar um pouco, porque não, dá vontade de falar, mais por causa do nosso tempo, né? Mas eu fico imaginando... Aí você ganha uma etapa do Tour de France, que é a primeira etapa que a equipe ganha e que depois que fechou aquele Tour de France em segundo lugar, ou seja, você começou a recuperação da equipe. Exato. E eu fico imaginando, no dia da Bastilha,
na França, no Tour de France, todo mundo assistindo aquilo, chega lá um brasileiro e sobe no pódio. Cara, como é que foi essa história? Como é que, quando você entrou na sala lá de imprensa, como é que foi? Eu acho que Ó, você até comentou, né, que você ficou no livro de ouro, né, do Tour de isso, France. Porque isso. é muito surreal tudo isso, né? Quer dizer, na Então, época. na época simples, a corrida acabou às 16h36, eu lembro. Eu não consegui subir no pódio, né? E vocês podem ver que não tem imagem do pódio, por causa que todo mundo queria falar comigo, tive mais de 400 jornalistas, eu consegui chegar no hotel às Fantástico. 9 horas da noite, às 9 horas da noite. A televisão francesa, a televisão americana, a televisão inglesa estavam esperando. Eu só consegui é, terminar os interviews depois das 10h30, porque daí a equipe pediu, ó, não, senão ele não vai, né? E a preocupação justamente era que no dia seguinte a coisa continuava, tinha mais 2 semanas e meia de competição, então tinha que, até o psicólogo que trabalhava com nós, ele falava, cara, esquece, vai tentar, vamos relaxar, porque as coisas, senão amanhã você vai ter um contragolpe muito forte. E assim, em resumo, foram 186 jornais que fizeram a capa com a minha Nossa, que foto, maravilha, da Mauro. vitória. E Então você foi. tocou. Não, você tocou num ponto. Em primeiro lugar, assim, lógico que é muito bacana poder mostrar para todo mundo isso, né? Que tem gente que eu sei que está acompanhando aí que não sabia dessa história, né? Mas uma coisa que, como atleta, né, como ex-atleta, tudo, que me impressiona é o fato de você ganhar uma etapa dessa e aí você não pode nem ir dormir feliz assim, ou poder aproveitar, porque no dia seguinte tinha 230, era isso? Exatamente. Exatamente. Apenas E, 230 quilômetros. e você tem uma, esse lado emocional de ter que, né, você mexe, com certeza mexe. Dormir, idealizar o que você fez, o sonho conquistado, eu digo assim, toda uma dedicação, né, para estar ali e ser abençoado, porque, eu digo assim, tem atletas profissionais que fazem carreiras excepcionais, são excelentes corredores. Eu digo que são corredores que fazem 15, 16 anos de competição a alto nível, e o melhor que eles conseguem fazer é terminar o Tour de France. As vitórias não acontecem. Então eu fui assim muito muito incisivo. Eu tive uma vitória, depois eu tive um terceiro lugar e eu terminei o Tour de France em 47º, quer dizer, Que entre os bacana, 50 melhores, né? Então bacana. essa é uma marca também muito muito interessante, porque para quem conhece a altimetria do Tour de France, quem conhece a intensidade do que é o Tour Ah, de France, fisicamente é muito gratificante você fazer um Tour de France da maneira que eu fiz e com a dinâmica e o crescimento que eu tive dentro da competição. bacana demais, né? Você ainda foi para os 230, né? Ficou em terceiro, né, na etapa, né? Exato, exato, Então exato. é inacreditável. Tem muita pergunta, Mauro. A gente ganhou um Vamos lá. pouquinho a mais dos minutos por conta que a gente voltou, né? Uhum, Mas aí o pessoal pergunta, principalmente assim, como é que era teu treino, né? Qual claro. foi teu treino máximo assim? Quanto é que você chegaram a rodar, né? Você como atleta Então, chegou a rodar? veja Eu bem, então falo assim, semanalmente, vamos pensar assim, vai, semanalmente. vamos falar que são várias fases, né? Então, são o período de competição, pré-competição. Na pré-competição, hoje, mudou muito, mas na época existia um mínimo, né? A gente sempre falava, se você não tiver um mínimo 4 a 5 mil quilômetros 4 a 5 mil. antes de começar a primeira competição no mês de fevereiro, você pode ter uma lesão ou vai ficar um pouco, vai demorar um pouco para você entrar em forma, né? Sim. Mas normalmente na minha geração, se treinava entre 980 a 1.300 quilômetros semanais, fora as Semanais. competições. Fora as competições. Só E, que quando e você entra no bloco de competições, você praticamente, para você ter uma noção, o calendário começava no dia 5 de fevereiro e ia até o dia 25 de outubro.
em 91, eu fiz 112 competições. Uau! Eu fiz Nossa, 41 mil quilômetros no ano. é impressionante. Eu fico impressionado, porque isso aí, na verdade, vocês competiam quase que, Um não sei, dia, cada dois dias, cada um é isso que eu dia ia e dois falar. dias. Eu fiquei 139 dias fora de casa Nossa em um Senhora, ano. nossa, é inacreditável. Me conta uma coisa, Mauro, como é que você vê a questão hoje da tecnologia, né, da possibilidade? A gente está cheio de amadores aqui que gostam Claro. de treinar, né? Então Aham. você já mostrou o quanto vocês tinham que treinar, mas vocês eram um nível realmente É uma extraordinário. coisa mais. Mas hoje, toda a tecnologia, eu fico imaginando que você deveria, né? Deveria gostar de viver os dias de hoje como, Olha, né? eu tive a oportunidade de conhecer o ciclismo paixão, o ciclismo antigo, o ciclismo do capacidade física pura, quer dizer, vai até onde quebrar, treina o que pode, faz da maneira que dá, Eu sei né? como é que Essa é era a isso. linguagem da época lá Da atrás, época, é né? isso aí. Era a brutalidade, eu digo assim, o físico que respondia ao nível, né? O feeling, né? É, E conheci também a geração Indurain e Greg LeMond foi a transição para a tecnologia. para a tecnologia, Rodas né? de, rodas de carbono, a bicicleta aerodinâmica, sapatilhas, pedais automáticos, quadros de fibra de carbono. Então, é uma linguagem que eu tive a oportunidade de conhecer os técnicos que desenvolveram a Polar, né, o famoso coach, que hoje É, já é uma coisa mais, né, vamos dizer assim, hoje é o Garmin, os GPS são, né, os pedais compostos com um nível de potência. Eu acho isso muito natural, né, muito inteligente. Eu fico feliz porque o ciclismo é um esporte que ele avança muito, né? A gente percebe que muita coisa mudou, né? Hoje se fala muito em rotação, né? Cadência. O ciclismo sempre foi peso-potência, né? A relação do teu peso e a capacidade de potência que você pode jogar em cima dos pedais faz a diferença. É a capacidade pulmonar, que é o trabalho que você faz de endurance e tudo mais. Então, hoje eu acho assim, hoje você consegue ter uma qualidade de treinamento, você sabe teu limite, você sabe como aumentar. Na minha época surgiu o overtraining, não se fala mais nisso, né? Hoje você não é difícil. hoje Eu é acho que em difícil. todos os esportes, a gente vê o futebol, a preocupação, É, já sabe que pode acontecer uma lesão. O ciclismo, eu acho que ele foi um pioneiro também nisso, pelo trabalho, os fisiologistas, a fisioterapia, o bike fit. uhum. Eu sou fascinado. Eu acho assim, hoje são, eu tive a oportunidade de estar no Mundial na Suíça em 2017 e, e a gente estava conversando com um ex-corredor, Japarov, que era o velocista, que é aquele que teve a queda muito forte na última etapa do Tour de France, no Champs-Élysées, que ele bateu no pé do balustrado e teve uma queda muito severa. Ele brincou comigo, nossa, se a gente tivesse essas bicicletas que tem hoje, nós ia muito mais rápido. Eu acho que não, eu acho que cada época tem a sua época, sua dinâmica, as coisas acontecem, a gente tinha o que tinha de melhor, Sem dúvida. todos buscavam o melhor, todos queriam o melhor, a gente brincava, eu digo assim, chegava no limite e dizia, a gente treinou pouco hoje, come pouco, sabe aquela coisa de querer botar O tudo para o Mauro, teu lado. Mauro, a gente está acabando o tempo, é Não, impressionante, cara. mas a gente Quando volta fala para uma do outra. assunto. Me fala uma coisa que a gente tem mais 1 minuto e 50 aqui, pelo que está me avisando. Tá. Qual foi, na tua opinião, o melhor ciclista que você viu pedalar, ou que você achou assim? Quem você acha que foi o melhor ciclista do mundo? Eu digo assim, Vai ter que ser são rápida a muitos. resposta.
são Tá. muitos, mas para mim, pela postura, pela elegância, como pessoa e como atleta, Miguel Indurain. Miguel Indurain, tá certo. Que foi o Para maior mim, VO2 de todos exato. os atletas da época, nadador, corredor, foi o maior VO2 da época. Ele, pela altura dele, ele não seria um excelente ciclista, se você vê, eu digo assim, ele é excepcional, né? Como pessoa, como atleta, Mauro, é um gentleman. eu não quero desligar antes de falar o seguinte, que perguntaram o que o Mauro faz. O Mauro tem uma confecção excepcional, Mauro Ribeiro Esportes, não é isso? Os Exato. uniformes da nossa equipe são da Mauro Ribeiro Esportes, né? E o pessoal está pedindo para eu gravar uma outra live contigo, cara, porque tem muita coisa que eu queria perguntar. Vai ter que ter Fica à outra live. vontade, fica à Podemos marcar? vontade. Então, O maior beleza. prazer. Dá um tchau para a galera aí, Mauro. Eu fico até contente que o pessoal curta. Vamos lá. Estou com vocês a hora que precisar. Um Tá grande legal. abraço. Pessoal, muito obrigado pela presença. Mauro Ribeiro, eu fico muito feliz de poder contar de você poder contar a tua história. Os ciclistas aqui estão muito felizes. Pessoal, não percam Vamos as lives continuar. durante a semana de treino e eu vou marcar uma outra live com o Mauro, tá bom?